Nem sempre foi assim. Quando adotei meu gatinho Gerald, ainda filhote, ele se adaptou imediatamente ao meu pequeno duplex de um quarto, sem nenhum traço de timidez. Ele tem cerca de 1 ano agora. Um gatinho malhado laranja, com patinhas brancas, que se mete em mais encrencas do que eu consigo lidar. Já o peguei subindo em cortinas, derrubando copos d'água e pisoteando o teclado do meu notebook aberto, enviando mensagens constrangedoras para meus colegas de trabalho. Comportamento normal e bem ajustado de um gato. Esta semana, ele começou a me evitar. Percebi isso pela primeira vez na hora das refeições. Quando enchi a tigela de ração dele na segunda-feira de manhã, a cozinha estava vazia. Gerald costuma ser um gatinho exigente, miando e circulando minhas pernas durante todo o caminho até lá. Imaginei que talvez ele ainda estivesse tirando uma soneca em algum outro lugar da casa. Quando verifiquei mais tarde naquela noite, a tigela estava vazia. Mas, mais uma vez, ele não veio correndo quando enchi de ração novamente. Então, isso virou uma rotina. Eu simplesmente pegava a porção de sua ração, sacudia a tigela para chamá-lo e me afastava. Só quando eu saía do quarto é que ele saía do esconderijo e começava a comer. Fiquei feliz em saber que ele não estava morrendo de fome ou doente, mas não posso dizer que não fiquei um pouco magoado. Depois, notei como ele agia perto de mim. Antes de as coisas mudarem, Gerald se aconchegava no meu colo sempre que eu me sentava para trabalhar no computador ou assistir TV, esfregando a bochecha no meu rosto. Era quase irritante o quão carinhoso aquele gato era, mas sinto falta dele agora. A partir daquela segunda-feira fatídica, sempre que eu entrava em um cômodo, Gerald agia como se uma ameaça tivesse acabado de entrar na casa. Com o pelo eriçado e as costas arqueadas, ele se afastava furtivamente. Certa vez, tentei acalmá-lo daquele terror repentino com um punhado de petiscos. Assim que cheguei a uns 30 centímetros dele, um rosnado baixo surgiu em sua garganta. Gerald correu para o quarto ao lado, onde o encontrei empoleirado no topo de seu pequeno brinquedo, fora do meu alcance. Ele ficou lá em cima pelo resto da noite. Só o ouvi pulando pela casa novamente depois que fui para a cama. Trabalho como professor universitário, então costumo passar a maior parte do dia fora. Se sei que vou ficar até mais tarde para terminar alguma correção ou cumprir horário de expediente, costumo ligar para minha irmã, Laura, para perguntar se ela ou um dos meus sobrinhos podem dar uma passada em casa para ver como está Gerald. Ele ainda é um gatinho adolescente e cheio de energia. Me preocupo com a possibilidade dele ficar entediado e agitado quando fica sozinho por muito tempo. Na terça-feira, tive reuniões consecutivas depois da aula, seguidas de uma montanha de redações para corrigir. O dia ia ser longo, então liguei para a Laura logo de manhã. Ela concordou sem hesitar, mas disse: "Não fique até muito tarde essa noite. Você precisa descansar mais, Carlos." Minha irmã provavelmente tinha razão. Eu não andava dormindo bem ultimamente. Vinha sofrendo de pesadelos intensos e paralisia do sono, acho que esse é o nome. Em algum momento, quase todas as noites, uma sensação horrível de compressão começava no meu peito e subia pela minha garganta. Eu acordava ofegante. Na época, atribuí isso a um término de relacionamento recente e ao estresse de preparar meus alunos para a temporada de provas. Eu estava prestes a desligar a ligação com minha irmã quando me lembrei de como Gerald estava agindo de forma estranha. "A propósito, Gerald anda meio arisco ultimamente, tá?" acrescentei, enquanto trancava a casa e entrava no carro. "Não liga se ele ficar se escondendo de você.
Enfim, Laura, a chave reserva está no lugar de sempre. Tchau. Agradeci novamente e fui trabalhar. Mais tarde naquela noite, quando eu estava saindo da minha última reunião, notei uma nova mensagem de voz no WhatsApp. Era de Laura. Ela parecia animada como sempre, mas percebi em sua voz que sua escolha de palavras estava sendo feita com muito cuidado. Eu conheço minha irmã. Algo estava errado. Oi, Carlos. Só liguei para dizer que o gatinho está bem. Os meninos e eu passamos aqui depois da escola para brincar com ele. Ele é uma graça. Queria perguntar uma coisa. Você passou aqui em casa antes das suas reuniões hoje? Vimos alguém saindo pela porta dos fundos quando estávamos estacionando, mas seu carro não estava na garagem. Provavelmente não é nada, mas pensei em perguntar. Tenha uma boa noite, ela disse. Senti uma pontada de ansiedade no peito. Eu não tinha voltado para casa desde manhã. Poderia ter sido um entregador, mas não me lembro de pedir nenhuma encomenda. Talvez ela tivesse visto minha vizinha saindo do lado dela do duplex e confundido com o meu. Laura não mencionou que havia algo errado lá dentro, então não poderia ter sido um ladrão. Tentei me convencer disso, mas a tensão não abandonou minha mente enquanto eu terminava o dia e dirigia para casa. Quando cheguei à garagem, todas as luzes estavam acesas. Meus sobrinhos provavelmente se esqueceram de apagá-las quando saíram, pensei. Eu ainda estava nervoso. Aproximei-me lentamente da porta, atento a qualquer movimento do outro lado. Não ouvi absolutamente nada, mas o silêncio não me confortava. Normalmente, Gerald ouvia o ronco do meu carro e corria até a porta ou janela para me cumprimentar ao entrar. Eu estava pegando minhas chaves quando ouvi um barulho. Ótimo, pensei a princípio. Gerald está comendo. Mas esse barulho, apesar de parecer ser de ração, era intencional demais para ser um gato mexendo, sabe? Era um barulho diferente, uma sacudida leve, seguida de silêncio. Depois repetia. Alguém estava sacudindo a tigela de comida do meu gato. O mais silenciosamente que pude, larguei as chaves e fui até a janela da cozinha. As cortinas bloqueavam a maior parte da minha visão, mas através da fresta entre elas, eu conseguia ver uma pessoa parada ali, no chão, quase de costas. Estava agachada, curvada para frente, segurando a tigela de metal do gato e sacudindo-a delicadamente para fazê-lo sair do esconderijo. Gerald estava encolhido no canto da cozinha, paralisado no lugar. O estranho estava descalço, com cabelos longos e emaranhados que pendiam pelas costas e mechas emaranhadas. Então, notei o que ele vestia. Uma calça de moletom cinza discreta, do tipo que eu mesmo uso quando estou em casa. À primeira vista, a camisa dele era apenas roxa simples, mas ao ler o texto branco em negrito nas costas, meu estômago embrulhou. Era meu sobrenome. Era minha camisa de futebol que ganhei dos meus amigos. O estranho na minha cozinha estava usando minhas roupas. Afundei-me no parapeito da janela e liguei para a polícia. Corri de volta para o meu carro, trancando-me lá dentro enquanto esperava a telefonista atender. Polícia, qual é a sua emergência? Respondeu a mulher na linha. Tem alguém na minha casa. Sussurrei com a garganta apertada. Pensando agora, eu deveria ter ido embora naquele momento, mas a verdade é que eu estava mais apavorado por Gerald do que por mim mesmo. Meu gato estava preso lá dentro com um estranho e eu não fazia ideia de quais eram as intenções dele. Senhor, o senhor pode falar mais alto? A telefonista disse. Consegui controlar minha respiração. Tem um estranho na minha casa, eu disse, em voz baixa. Alguém invadiu.
Fiquei na linha por mais alguns minutos para dar meu endereço. Enquanto a atendente anotava minhas informações, senti uma culpa nauseante. Gerald ainda estava lá. Eu não poderia sair sem ele. Contra todo bom senso, peguei uma pá enferrujada no quintal e me aproximei da porta, subindo os degraus o mais silenciosamente possível. Eu precisava do elemento surpresa. Preparando-me, chutei a porta e coloquei a pá na minha frente. O intruso não se mexeu. Ele se endireitou, cambaleando instavelmente, e se virou para mim. Não pude deixar de notar que ele se movia como um filhote de animal, com as pernas bambas, cada passo tão lento e medido como se fosse o primeiro. Quando virou a cabeça na minha direção, finalmente avistei seu rosto. Era eu. Não sei dizer de outra forma. O estranho tinha meu rosto. O mesmo nariz, as mesmas sobrancelhas escuras e os lábios finos, até a pequena mancha na bochecha esquerda. Os olhos do homem eram maiores e mais brilhantes que os meus, porém exibindo uma expressão vazia de um bebê recém-nascido. Por um instante, acho que senti algo como pena daquela criatura miserável. Ela parecia tão perdida e ao mesmo tempo tão errada. Ele abriu a boca ao me ver. Fez um barulho, algo entre um grito e um berro, uma palavra meio formada, dirigida a mim. Enquanto ele gemia, bile negra escorria pelo seu queixo. Então, de repente, o estranho cambaleou em minha direção, com a mão estendida, e agarrou meu rosto. Senti uma dor latejante quando suas unhas longas e mal cuidadas cravaram-se na pele da minha bochecha, perfurando-a. Não sei o que me deu naquele momento, talvez algum instinto de sobrevivência adormecido ou uma reação de pânico. Tudo o que me lembro de pensar é que aquela coisa não era humana e que precisava se afastar o máximo possível de mim. Bati a pá no peito dela com um estalo ensurdecedor, gritando coisas sem sentido do mesmo jeito que se grita com um urso para assustá-lo em um acampamento. Bile negra espirrou no meu rosto, pescoço e no chão da cozinha enquanto eu o empurrava para trás. Ele lutou comigo, tentando arrancar a pá de minhas mãos. Enquanto isso, eu podia ver uma espécie de medo animalesco crescendo em seus olhos vidrados. Então, do nada, o homem que usava meu rosto se virou e saiu correndo da minha casa como um animal rejeitado, deixando a porta escancarada. Saí cambaleando bem a tempo de vê-lo pular a cerca de arame e desaparecer na escuridão. Depois de ter certeza de que aquela coisa tinha ido embora, entrei para ver como estava Gerald. Ele parecia ileso, lambendo a pata casualmente, como se nada tivesse acontecido. Isso até eu chegar perto demais. Ele ainda não confia em mim. Dá para perceber. Com muita dificuldade, consegui colocá-lo na caixa de transporte. Depois, coloquei um curativo na minha bochecha sangrando. Joguei uma escova de dentes e algumas roupas em uma sacola, peguei a caixa de transporte de Gerald e fui para a casa da minha irmã, do outro lado da cidade. Apesar do aviso em cima da hora, Laura arrumou o sofá-cama para mim assim que contei minha noite infernal. Até contei a ela sobre o cara estranho. Embora ela não tenha dito nada que desacreditasse minha história, percebi que Laura desconsiderou pelo meu estresse e falta de sono. Agradeço por ter me escutado de qualquer maneira. Ela ajudou a examinar e fazer um curativo no ferimento na minha bochecha esquerda, um corte logo acima da minha marca de nascença. Era profundo, ainda sangrando e doía pra caramba. Aquele desgraçado teria arrancado metade do meu rosto se eu não tivesse o repelido a tempo, tenho certeza. Quanto a essa pessoa que usa meu rosto por aí, sei que ela está em algum lugar à solta. Quando a polícia finalmente apareceu na minha casa, não encontrou nada, nenhum vestígio de DNA estranho.
nenhum rastro ou dano deixado para trás. Toda essa situação me deixa louco. Não voltei para casa desde então. Sei que terei que voltar eventualmente para pegar minhas coisas. Até lá, liguei para o trabalho, dizendo que estou doente pelos próximos dias para me recompor. E, quanto a Gerald, tentei fazer as pazes com ele novamente. Comprei sua comida úmida favorita, troquei seus brinquedos e até comprei petiscos mais caros. Outro dia, ele chegou perto o suficiente para cheirar minha mão. Considero isso uma vitória. Espero que tanto Laura quanto ele se acostumem comigo, pois tenho certeza que, assim como eles, enganei você que está me ouvindo também. O Carlos de verdade está por aí à solta, tentando voltar para sua vida normal, mas ele está parecendo um lunático depois que o transformei basicamente em um mendigo. E eu, como um bom skinwalker, não vou deixar que ele volte ao seu lugar. Tenho que resolver esse problema de dormir e comer como os humanos fazem. Sei que é difícil, mas a parte principal, que é falar e me movimentar como vocês, já consegui. Amo minha nova família. Até a próxima. Obrigado.